Olá, seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, programa Fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje estamos novamente no Festival Bons Sons, em Tomar, na 10ª edição, e vamos falar sobre artes e produção cultural. Temos como convidadas a produtora e programadora Elizabeth Paiva. Trabalhou durante vários anos como produtora independente, com companhias como Teatro Bando, Teatro do Vestido, e criadores como Pedro Sena Nunes e Luís Castro. Dedicou-se à educação artística em 2003 no Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas em Vila Velha de Ródão. Entre 2006 e 2014 foi responsável pelo serviço educativo da oficina em Guimarães e foi programadora da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012. É desde 2015 diretora artística do Festival Materiais Diversos. Viveu em Vila Velha de Ródão, viveu em Évora, Porto, Guimarães e agora mora em Lisboa. E temos também a Ana, não a Ana Deus, que teve compromissos familiares e teve que cancelar a sua presença aqui, mas temos a Ana Bento, que é multi-instrumentista, é compositora e facilitadora de workshops. Licenciou-se em Educação Musical e é pós-graduada em Musicoterapia. Integra como co-criadora e intérprete espetáculos no Teatro Mais Pequeno do Mundo e no Teatro Viriato, em Viseu, de onde é natural. Desde 2008 colabora em projetos do Serviço Educativo da Casa da Música, no Porto, e integra projetos como a Aurora Brava, o coletivo Girassol Azul e Stop Extra, colaborando pontualmente noutros projetos musicais. E ainda faz parte da equipa que organiza o festival Que Jaz é Este, em Viseu, que teve a última edição, a 7ª edição, em junho. Bem-vindas. O artigo 78º da Constituição Portuguesa diz no seu ponto 2: incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, a facilitar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no território em tal domínio. Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva nas suas múltiplas formas e expressões e uma maior colaboração das obras e dos bens culturais de qualidade. E C, promover e salvaguardar e valorizar o património cultural, tornando o elemento vivificador da entidade cultural comum. Vocês acham que a cultura é um direito humano? Sim, sem dúvida, claro que sim. Mas em que sentido? O que é que isso quer dizer? Não há dúvidas. Em que é que isso se expressa? O que é que isso quer dizer? É assim, acho que qualquer pessoa concorda com isto, não é? É óbvio, a cultura existe, sei lá, desde sempre, não é? Nas suas mais variadas formas, nomeadamente as formas mais informais. Antes de existir o conceito de cultura, de certeza que já existia cultura, e é algo super intrínseco ao ser humano e à vida humana. Acho que é impossível dissociar uma coisa da outra, não é? É tão difícil explicar o que é como dissociá-la de sermos humanos e termos direito à vida, acho eu. E nesse sentido as pessoas deviam pagar por cultura? Isso já é pano para mangas, não é? Mas isso aí já temos que ir com calma. Queres começar tu, Elizabeth? Isso tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga, sim. Temos que dividir isto em duas partes. Primeiro, perguntar se o ser humano tem direito à cultura, é o mesmo que perguntar se o ser humano tem direito à vida, do meu ponto de vista, não é? Nós organizamos-nos numa forma determinada, em geografias diferentes e em momentos diferentes da nossa história como humanidade, de forma cultural. Em termos artísticos, se pensarmos no momento crucial, que é o momento em que o homem percebe a outra-idade, colocando a mão sobre a rocha e percebendo que fica uma marca, ou as sombras que com os archotes criavam outros nas paredes das cavernas, percebemos que desde há muito, muito tempo que isto é mais do que um direito, é intrínseco à vida humana. E depois a legislação vem deixar por escrito, porque a escrita tomou conta também muito das formas como nos organizamos, mas vem confirmar aquilo que já é um facto. Depois, se a cultura deve ser paga,
A saúde deve ser paga? A educação deve ser paga? Desse ponto de vista, não. A cultura não deve ser paga. Mas isso não significa que a cultura não deva ser comparticipada por todos nós, como tudo aquilo que fazemos em conjunto é comparticipado por todos nós. Eu acredito no Estado Social e acredito que a cultura é uma das dimensões que tem que ficar assegurada pelo Estado Social. A medida mais votada no Orçamento Participativo de Portugal 2017 chama-se Cultura para Todos e previa oferecer um cheque cultura a todos os jovens que completem 18 anos. Em abril, a Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, anunciou que o programa És Cultura, criado na sequência do Orçamento Participativo, que permite o acesso gratuito a equipamentos culturais e atividades para jovens com 18 anos, ia passar a ser permanente. Isto pode ser uma forma da cultura ser gratuita, pelo menos para uma faixa da população? Eu confesso que não tinha ouvido falar desse programa, não é? Também acho que há um artigo na Constituição que diz que nós temos que conhecer todas as leis, mas é um bocadinho difícil, não sei, eu confesso que não tinha ouvido falar. Acho que todas as medidas que contribuam para o acesso às coisas são um ponto de partida e são importantes, mas lá está, do estar escrito e do dizer-se que vai fazer até o realmente acontecer, se pôr em prática, se chegar às pessoas, de elas terem realmente esse acesso, às vezes já há um buraco um bocadinho grande na prática, mas eu sou muito otimista, geralmente, e acho que só de haver uma intenção e se dar um primeiro passo já é alguma coisa e que deve ser valorizado e que devemos dar força para que isso aconteça. Agora, acho que é muito pouco ainda, tudo o que está a acontecer ainda é pouco para fazer jus ao artigo que tu leste no início desta conversa. Sim. Elizabeth, há bocado fazias a comparação com a saúde. Achas que é possível pensar-se a cultura como um serviço público comparado, neste caso, com o acesso à saúde? Eu acho que devia ser e acho que começamos a ter condições para isso. Eu acho que existe um imenso hiato entre a qualidade e diversidade de profissionais da cultura que temos neste momento, considerando que depois do 25 de Abril e progressivamente, sobretudo a partir dos anos 80, houve um acesso cada vez mais democratizado ao ensino superior e também um acesso à mobilidade e, portanto, ao ensino fora do país muito mais alargado. Nós temos profissionais em várias áreas da cultura e profissionais, e vamos deixar de falar de cultura, se calhar temos que falar de culturas, também temos cada vez mais profissionais que vêm de diferentes vertentes, dimensões da cultura e representam diferentes culturas, e isto também é importante. Acho que o hiato que existe é entre este conhecimento e a ligação à prática deste conhecimento, por exemplo, com o financiamento que está disponível, com este cheque novo que está disponível, e ainda não percebi exatamente onde, com as políticas culturais, sejam as locais, sejam as do Estado Central. E é este lugar que eu acho que falta preencher e onde está tudo por fazer. Porque existe uma enorme desconfiança em relação aos profissionais da cultura. Eu trabalho há 20 anos como profissional e continuo a sentir essa desconfiança. No entanto, vejo cada vez mais profissionais à minha volta, mais novos do que eu, mais velhos do que eu, super competentes, muito melhores do que eu, mas muitas vezes sem a oportunidade de ocuparem lugares de relevo onde possam fazer a diferença. Mas em que sentido é que sentes essa desconfiança? O que é que isso quer dizer? Olha, por exemplo, no posso sentido... falar da minha experiência pessoal? Assim, em jeito de anedota. Porque ela é o elemento otimista da dupla, eu sou a ovelha ranhosa. Não, mas em jeito de anedota, mas é real, é verdade. Muitas vezes as pessoas perguntam, então o que é que tu fazes? Sou música. Sim, mas és música como? Sou música, faço música, toco em bandas, estou ligada a projetos onde faço música, com a comunidade, com as bandas. Sim, mas e a tua profissão? Minha profissão é música. Não, mas assim, não tens uma profissão mesmo? Ou seja, acho que vem um bocadinho... Isso é também uma forma de desconfiança, não é? Tipo, isso é uma profissão, estás ligado às artes, fazes uma coisa de artes, não é?
Se calhar estavas a falar também noutras dimensões, mas... Estava, mas esta também é real Mas e é esta muito também é importante, real. porque esta é no dia-a-dia e é muito subtil. Mas o artista, em Portugal sobretudo, mas o artista ainda está muito ligado à figura medieval do bobo, o artista itinerante, o sem terra, e de alguma forma o dissidente. Isto é muito importante, não é? A relação entre cultura e poder. O artista ainda é o dissidente, o subversivo. E isto não interessa a uma parte que é a parte da nossa comunidade, das comunidades, que é a parte que tem o poder. E era mais por aí que por acaso eu ia responder à Margarida, que eu acho, e eu tenho vários exemplos, era isso que eu estava a dizer, sim, por exemplo, vou ser concreta sem dizer todos os nomes. Havia um município com quem a Materiais Diversos colaborava desde o início da criação do festival, que ao fim de 6 anos de colaboração, não 6, não 8, numa reunião formal, disse, ou melhor, a pessoa disse, o município usou uma palavra que primeiro encarou-nos como prestadores de serviços ao fim de 8 anos. Disse que já não precisavam dos nossos serviços, quando havia sido construído um projeto sempre a par com os decisores políticos, com elementos da comunidade local, com atenção aos públicos. Isto por um lado. Por outro lado, porque eu sou uma diretora artística, ou seja, mulher, aquilo que me foi dito quando eu entrei na sala foi: vamos lá ver o que é que estas cabecinhas lindas têm para nos dizer. E aqui está outro problema grave. E eu aproveito sempre para fazer estas denúncias quando me dão a oportunidade, porque este é o país real. E se eu tenho que saber da lei e do cheque cultura, vocês todos têm que saber que ainda se tratam assim as mulheres em Portugal e ainda se tratam assim os profissionais da cultura em Portugal. E a mim aconteceu-me há muito poucos anos atrás. Estás-me a contaminar com a tua cena, Elizabeth, lá se vai meu É o otimismo. fumaça. A mim aconteceu-me há poucos anos atrás estar num gabinete com um vereador da cultura e apresentar um projeto de formação ligado a uma banda filarmónica, da qual eu na altura fazia parte, e achava que era fundamental os músicos receberem formação. E já que naquela cidade estavam a acontecer, uma escola tinha uma parceria com músicos incríveis e conseguia assim os preços especiais, e fui apresentar o projeto a ver se eles alinhavam. E o senhor vereador virou-se para mim e diz-me assim: filha, é assim, educação não dá, estás a ver, porque isso não se vê. Olha, vais para casa, reformulas o projeto, pedes uns orçamentos para um fardamento novo para a banda e eu dou-te o dinheiro, está bem? E o senhor disse-me isto. Claro que eu mandei dar uma volta e mandei-lhe um grande raspanete, que era por causa de pessoas como ele que estavam no poder, que isto não avança, não é? E que não avança e que não se investe na cultura como devia investir e não se acredita nela. Mas isto ainda é real, não é? Ainda é real. Há pior, mas ainda estamos longe. Mas ainda acontece. É com muita tristeza que comunicamos que o Medo a Mais chegou ao fim. Foram quase 10 anos e a tornar possível o impossível. Organizar um festival de verão com a melhor música alternativa portuguesa num concelho cada vez mais despovoado do interior do país. Em abril, a Associação Juvenil Medo a Mais anunciou assim o fim do festival, que durante 9 edições levou dezenas de artistas à cidade de Meda, no distrito da Guarda, e não conseguiram cumprir com os pagamentos aos fornecedores e ficaram sem apoios públicos ou patrocínios para colmatar os prejuízos da última edição em 2018. O Estado e as autarquias devem garantir a sobrevivência de iniciativas privadas que não são economicamente viáveis. Essa é outra pergunta complexa que não se responde com um sim ou com um não, acho eu. É assim, na minha opinião, há que haver um equilíbrio. Claro que sim, com participar é uma coisa, mas nem tudo o que vem à rede é peixe, sei lá, há muita coisa sempre em jogo, não é? Mas qual é que é o critério? É difícil, eu sei, eu acho que é muito difícil, é preciso estar em cima, é preciso avaliar, acompanhar, porque também acontece muitos sítios, não é? Há estes sítios que fazem coisas incríveis e que se vêem à rasca para conseguir financiamento e para pôr as coisas de pé, que são incríveis e que já deram mais que provas, mas também sabemos que há muitos sítios que do nada, de repente o dinheiro aparece, não é? Porque alguém tem um outro interesse qualquer e porque alguém tem poder e o poder se conjuga com o interesse e as coisas acontecem. Portanto, acho que é um terreno complexo, mas tem que se conjugar.
pronto, essa questão do acompanhamento, da análise, da vontade e de todos sermos responsáveis e contribuirmos para dar força àquilo que acreditamos que realmente faz a diferença e é importante e distinguir de outras coisas. E se não for um festival de música consolidado, se for uma produção de risco, quem é que a apoia em Portugal? As primeiras pessoas a apoiar normalmente são os próprios, a família e os amigos. Outro caso prático que vou citar de um artista muito inteligente que sigo, que é o João dos Santos Martins, e que antes de nos conhecermos, eu fui ver pela primeira vez um espetáculo dele na Culturgest e entre os coprodutores ele tinha João dos Santos Martins. E eu pensei, este rapaz é inteligente. Porque ele, como muitas pessoas que começam um festival ou uma criação, o seu percurso profissional, começam por se financiar. A família e os amigos muitas vezes aqui contam. Como é que podemos saltar fora disto? Agora há cada vez mais meios informais de o fazer, não é? O crowdfunding, consegues através das redes sociais dar um bocadinho mais de visibilidade ao teu trabalho, às tuas ideias e chegar a outros canais, porventura alguém interessar-se pelo teu trabalho, mas em Portugal não há mecenato praticamente. É claro que, por exemplo, para um festival de música, já com algum trabalho feito, como é o caso do Bons Sons, mas um festival de música, regra geral, tem um bocadinho mais de possibilidades do que, por exemplo, um festival de dança ou de teatro, de conseguir chegar às empresas, mas mesmo assim não é trigo limpo, farinha me paro. Então, é claro que as autarquias e o Estado têm que financiar a cultura, ou então podemos colocar a cultura não economicamente viável, ou então podemos colocar isto de uma outra forma, que é as autarquias e o Estado somos nós, ou seja, são os nossos representantes, portanto, façamos a pergunta, nós devemos ajudar a financiar a cultura não economicamente viável? Sim, claro que sim, desde que ela seja relevante, desde que ela seja significativa nos lugares onde acontece. Desde que ela dê atenção aos processos de encontro e não só aos resultados. Da mesma forma que a desconfiança graça na relação entre os profissionais da cultura e os políticos, graça entre a classe política uma enorme falta de práticas culturais, de vida cultural, de mundo. Não há mundo. E como não há mundo, não há conhecimento. Como não há conhecimento, não há os instrumentos para avaliar esses projetos. E, portanto, por isso é que este vereador e outros, que a Ana já partilhou antes da conversa aqui em público, alguns episódios, por isso é que algumas destas pessoas nos respondem desta forma. Porque o que procuram é visibilidade, impactos, o objeto final, o que se vê, e não os processos, e não as pessoas, e não as ideias, mas só os objetos, só a materialidade das coisas. E se, em vez de Meda Mais, fosse uma fábrica têxtil, seria diferente? O Estado devia garantir que ela não fechava? Era diferente, ou não? Eu, por acaso, penso muito na cultura e nas áreas artísticas da mesma forma que penso as outras áreas. Às vezes estou assim em conversas com outras pessoas a falar sobre isso e dizem, não sei o quê, os músicos, a arte. Eu disse, mas há coisas que são transversais e básicas, transversais a outras áreas e não é só nas artes. Portanto, lá está, depende do contexto, depende do peso que isso tenha na vida das pessoas, da comunidade local. Portanto, se for uma situação, não é, de várias pessoas envolvidas e que aquilo é muito importante para a vida delas e para a sua subsistência e etc., é óbvio que o Estado tem essa responsabilidade, não é? Em outras áreas e não só... Mas achas que esse contexto, por exemplo, se este festival fosse em Lisboa ou no Porto, esse contexto já importava, assim já seria diferente? Isso já é outro assunto. Isto é outro assunto, Margarida. É outro assunto, Margarida. E desculpa, mas há bocadinho eu não percebi a pergunta da forma como a enunciaste agora, porque são dois enunciados diferentes. Uma coisa é... Deixa ver se eu consigo voltar lá. Se o Estado deve financiar projetos culturais não viáveis financeiramente, essa é uma coisa. Outra coisa é se o Estado deve financiar, não é projetos não viáveis financeiramente, é projetos mal geridos. É outra coisa, seja em que área for. Ok? Porque imagina que há, como sabemos, quer dizer, por exemplo, multinacionais vão e instalam-se num lugar do interior. Os salários são mais baixos agora aqui, mas daqui a uns anos são mais baixos acolá noutro país, na Ásia, não é?
E, portanto, o Estado provavelmente criou incentivos ou facilitou relações entre essa multinacional, por exemplo, agora para desviar um bocadinho da cultura, e determinada autarquia ou determinada região. Deve seguir o processo, não pode abandoná-lo, porque de repente há um caso de agora pagamos mais salários mais baixos ali e não é? Na cultura isto não acontece da mesma forma, os projetos normalmente não são abandonados pelos seus criadores dessa forma. Isto não significa que sejam mais legítimos, não é isso que eu estou a dizer, mas uma coisa é financiamento e outra coisa é apadrinharmos a má gestão, que em qualquer área obviamente não devemos apadrinhar. Mas sobre a questão de Lisboa e do Porto, é diferente um projeto ser financiado num grande centro urbano ou o caminho que ele faz para ser financiado? Acho que temos de ter muito cuidado com essa pergunta. E aproveito outra vez que estou aqui com o Fumaça e que tenho o microfone na mão. É preciso ter muito cuidado com esta pergunta. Eu estou farta e cansada de ouvir pessoas a falar de colegas que trabalham em Lisboa e do Porto como se fossem os seus concorrentes e insistindo que não podem levar todo o apoio. Estas pessoas só vivem em Lisboa e no Porto porque em Portugal não houve e ainda não há, porque eu não tenho ainda provas disso. Tenho discursos, mas não tenho matéria. Não houve ainda políticas culturais continuadas e estruturantes que permitissem aos profissionais da cultura fixar-se no interior de forma alargada, de forma significativa. E este debate de hoje embate no debate de ontem. Quem é? Eu, como pessoa que tem uma família, e eu como mulher, tenho que pensar, vou ter filhos, não vou ter filhos, agora já tive, tenho 8 anos, não é? Onde é que eu vou viver? O meu companheiro já foi comigo de Vila Velha de Ródão para Guimarães, já foi comigo de Guimarães para Lisboa, e agora para onde é que eu o vou levar? Porque como eu sou nómada, porque a minha profissão também pede um pouco isso, não é? Mas é difícil para mim fixar-me. Agora estou em Lisboa, não sei se lá vou ficar para sempre, mas agora foi ali que encontrei condições para fazer o meu trabalho. Naquilo que é a distribuição do financiamento destinado à criação e produção cultural, não podemos olhar-nos uns aos outros apenas como concorrentes. Eu acho que temos mesmo que parar de o fazer. Temos que reclamar em conjunto ao Estado português e às autarquias e eventualmente às regiões se existirem e às CIMs, às CCDRs e essas estruturas intermédias todas, que na verdade já temos muitas e são estruturas de caráter fundamentalmente administrativo e estruturas que raramente eu vi, daquelas que conheço, representarem efetivamente as regiões, as comunidades, as populações. Essas pessoas é que têm que, juntas, encontrar as formas de estruturar o território também do ponto de vista cultural. Isso ainda não foi feito e, portanto, as pessoas vão procurar onde há o quê? Comunidade de troca, que é em Lisboa e no Porto. Há mais, principalmente em áreas de criação menos fácil, por exemplo, do corpo a corpo, o teatro e a dança, não é? As formas em presença. É mais difícil encontrar comunidade crítica para o teu trabalho se desenvolver e sim, há menos diversidade de apoios no interior, porque muitas vezes acontece também os autarcas das cidades maiores. Por vezes, tivemos o Rio no Porto, que foi aquele buraco negro. Por vezes têm equipas também mais informadas que acabam por criar mecanismos de apoio variados para escalas diferentes para que estas pessoas ali se fixem e muitas vezes nas autarquias mais pequenas não há esta visão, não é falta de dinheiro, é falta de visão e então os profissionais não podem ali fixar-se. E então, em vez de concorrerem, quando concorrem aos apoios da DG Artes para o Estado Central, que são os apoios do Estado Central, não concorrem, se calhar, por Castelo Branco, concorrem por Lisboa, porque se mudaram para lá e foi lá que desenvolveram o seu trabalho. Não concorrem pelo Algarve porque se mudaram para Lisboa, não concorrem por Bragança porque se mudaram para o Porto ou para Lisboa, ou para Berlim, ou para Amsterdão, ou para Londres, etc. O músico B. Fachada disse em abril deste ano, em entrevista ao JPN, e cito: os apoios criam muitas hierarquias, muitas classes dentro da cultura ou muitos vícios. Isso acontece quando o apoio se transforma na norma ou quando há atividades que já só conseguem existir através do apoio e que perdem o contacto com uma economia mais direta, mais antiga. Quando as pessoas falam da subsidiodependência da cultura, é disto que elas estão a falar, destes vícios, dessas hierarquias. Olha, eu vou misturar esta pergunta com o que a Elizabeth teve a dizer antes,
meu exemplo é um bocadinho diferente. Eu sou do interior, vivi sempre no interior, nunca saí dali do buraquinho, mas vou sempre fazendo trabalho noutros sítios. É muito raro concorrer a subsídios porque não consigo gerir bem o meu tempo, se calhar. Faço imensas coisas, depois também optei por ter filhos e tive 4, e o meu marido também é músico, e depois às vezes até começo a fazer uma candidatura e depois tenho que escolher se vou ficar aquelas horas todas a fazer aquilo que não tenho a certeza se vai dar ou não, ou ir arranjar, mexer-me de outras maneiras. Pronto, e como sou um bocado hiperativa, mas isto não é exemplo. Eu sei que isto que eu vos estou a dizer, que parece tudo aí espetacular, não é... Não é só pessoal. A Ana vive em Viseu, que é uma cidade especial. Depois devíamos falar disso. Agora assim... Não, agora é há 20 anos. Aquela história que eu estava a contar há bocado do vereador foi em Viseu. Já foi há uns anos, mas foi em Viseu. Não, há tudo, não. Eu sei que isto não é exemplo, mas também para vos dizer isto também existe, não é? Mas às vezes a sorte, eu acho que é um bocado de sorte, mas que é um conjugar. A sorte, uma vez houve um professor meu que dizia, a sorte é tu conseguires conjugar o teu talento, ou que tu encontras melhor em ti, com a oportunidade. E nem sempre isso acontece. Há muitas pessoas que por mais que se mexam e que tenham imenso talento e que façam coisas espetaculares, não encontram o momento certo. Não acontece, não é? E às vezes acontece o contrário, não é? Pessoas têm uma sorte incrível de estar no sítio certo, à hora certa, que eu até estava a começar, mas já está. Pronto, eu acho que tenho tido essa sorte ao longo deste tempo. E eu acho que este assunto é um bocadinho também delicado, lá está. Eu acho que é espetacular haver apoios e nós devemos concorrer e podermos ter esse acesso. Agora também somos 7 cães a um osso, não é? Isto é um território muito pequenino, com muitas pessoas a fazer muita coisa espetacular. Eu sinto isso, vejo as pessoas que estão à minha volta, outros sítios onde eu vou passando, onde eu vou trabalhando, e eu acho isso, não é? Acho que é difícil. E depois acho que toda a gente está sempre a falar, toda a gente está sempre a ver o lado negativo e que está tudo mal. E eu, pronto, tenho esta postura de... Eu também sou muito refilona, mesmo, super mesmo, e às vezes nos sítios menos apropriados, mas depois tenho um outro lado que é, opá, quer que se lixe, eu quero fazer isto e vou fazer. E amanho-me, não é? Mas nem sempre temos forças para fazer isso. E há alturas em que é muito difícil. Eu já tive muitos momentos de desespero e de pensar, pá, estou farta disto, não aguento mais, porque é mesmo duro. Mas lá está, acho que isto não acontece só nas artes. Depois vou conhecendo imensas pessoas de outras áreas e tens que andar sempre na luta, pá. Sim. Vou outra vez provocar. Porquê é que se fala em subsídios? Não se chama subsídios, chama-se apoio às artes. E porquê é que em vez de chamar apoio às artes não lhes chamariam, por exemplo, prémios de mérito artístico ou prémios das artes? E porquê é que os médicos recebem os funcionários públicos, já funcionários públicos das outras áreas todas, não é? Os médicos, os magistrados, sei lá. Não sei, mas porquê é que são os apoios? Porquê é que os apoios à cultura são chamados de subsídios ainda? Primeiro, o nome formal não é esse. E em segundo lugar, é negativizar o trabalho de profissionais de um certo tipo, que em Portugal há essa tendência, que em Portugal há uma profunda desvalorização do conhecimento e da intelectualidade. Profunda desvalorização, não é só na área cultural, é na área científica, é em todas as áreas do conhecimento. Há uma desconfiança ainda em Portugal em relação às elites, mas as elites não são as elites do conhecimento, ou seja, aquelas sobre as quais eu acho que se sente algum desconforto. Verdadeiramente essas elites serão talvez ainda algumas elites que têm algum poder financeiro na área da informação, mas o conhecimento, os nossos intelectuais, os nossos cientistas, os nossos artistas não são assim tão valorizados, são ainda olhados com bastante desconfiança. E isto embate diretamente na ideia de que és artista, és subsídio-dependente. E isto é uma parte da questão. A outra parte tem a ver com a relevância que eu falava há pouco, que é, as pessoas também têm vontade, enquanto cidadãos, de pagar o seu bilhete para ir assistir a um concerto, a um festival, a um espetáculo, comprar um livro, se esse objeto, esse artista, essa ideia, esse fluxo de pensamento fosse relevante para elas. E como é que tu consegues, como cidadão comum, identificar se esse fluxo, essa ideia é realmente relevante para ti?
sendo educado como cidadão que tem capacidade para escolher e para arriscar. É só isso, é como no amor, não é? Escolher e arriscar. Mas se a tua escola não te está a dar isto e não te está a dar isto, como é que tu chegas ao momento em que tu tens a tua mesada, a tua semanada, o teu trabalho e vais poder comprar o que tu quiseres e decidir, eu hoje vou comprar um bilhete para assistir a um espetáculo de teatro? Não tens essa escolha, isto não está no teu referencial. A escola não está a fazer isto. A escola está a matar o prazer pelo teatro que os miúdos poderiam ter. Porque se entende que ler Lusíadas não pode ser ler Lusíadas, porque é uma ganda seca, porque aquilo é uma poesia que já não diz nada. Porquê? Porque se dá da mesma maneira há 30 anos. Mas a maneira de mudar não é transmitir prazer e conhecimento sobre literatura como literatura. Não, é transformá-la em teatro para ser mais fácil de entender. Porque teatro é tipo macaquinhos, estás a ver? É tipo livros com macaquinhos. Isto é um profundo desconhecimento do que é teatro e é um profundo desrespeito pela própria literatura. O Memorial do Convento já foi encenado não sei quantas vezes. O Gil Vicente, o Felizmente ao Luar, depois as peças de fim de ano, o Dia da Árvore, o Dia do Pai, o Dia da Mãe, o Dia dos Avós. Percebem? Isto mata o amor pelo teatro, porque isto pode ser teatro, mas pode ser uma grande porcaria. E os miúdos veem aquilo, pelo menos uma vez cada ano letivo, durante talvez 12 anos de ensino obrigatório, e acham isto é teatro, isto é mau, eu não gosto disto, nunca mais vão. Isso é problema dos currículos, é problema da formação dos professores? É um grande problema da formação dos professores. É um problema dos currículos, mas não só. É se calhar mais um problema dos instrumentos. Por exemplo, eu descobri há 4 anos que havia um manual, mas eu não sei de que editora é, portanto não posso falar mal diretamente. Havia um manual de uma editora que introduzia, eu não sei se era no inglês ou no português, mas introduzia Shakespeare, e um dos materiais didáticos era as obras completas de Shakespeare em 97 minutos, ou 95, ou 92, não sei, como material didático para conhecer Shakespeare. E desculpem, mas eu fiquei chocada porque isto não é Shakespeare. Isto é uma bolacha mastigada que se dá a fazer de conta que é Shakespeare e a fazer de conta que é teatro. E isto anula qualquer espírito de aventura, que é aquilo que nos faz mover em cultura, é o espírito de aventura, é o risco. Vou-vos dar um exemplo. Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal de Santarém não renovou a avença com o diretor do Teatro Sá da Bandeira, Pedro Barreiro, depois da vereadora da Cultura, Inês Barroso, ter dito, e segundo a própria, estou a citar, ter sido bombardeada com chamadas de pessoas indignadas porque tínhamos uma atriz nua em palco a dizer asneiras, um comportamento não digno para o Teatro Municipal. Inês Barroso dizia ainda: obviamente que os munícipes que fizeram reportes de desagrado temos que repensar tudo o que foi feito no Teatro Sá da Bandeira. Também é importante ter espetáculos contemporâneos, mas não podemos ter tudo do mesmo, sobretudo quando ainda não existe maturidade do público. O teatro, dizia ainda a vereadora, irá apostar em atividades para as escolas do concelho e em espetáculos que agradem às massas. Quando a produção cultural depende do financiamento público, ela fica refém dos políticos. Refém dos políticos. Tudo é refém de quem tem poder, seja políticos ou seja outro poder qualquer, económico, não é? Que é o que domina sempre. O poder é o que manda. Acho que é mesmo tentar furar o poder e pressionar o poder. E desde o início desta conversa que eu estava precisamente a pensar nessa questão da educação. Acho que é impossível não falarmos de educação quando falamos destes temas, porque tudo vem daí. É a nossa forma de estar, é a nossa atitude, e é um ciclo vicioso. Se nós não entramos na educação e não mudamos o esquema, não é? Se não mudamos a formação de professores, eu tive muitos anos ligada à educação, quer no primeiro, segundo e terceiro ciclo, quer depois formação de professores em ensino universitário, e realmente é um sistema. Há pouco estavas a falar dos currículos, assim, tu até podes ter um currículo muito mau. Já me aconteceu estar a dar aulas no segundo ciclo e ok, é preciso sumariar isto, bora lá, e eu conseguia dar aulas
em que sumariava aquilo e realmente falava daquelas matérias, mas fazia aulas espetaculares. E conheço outros colegas que faziam isso. Portanto, é um problema os currículos, mas se tu tiveres vontade, consegues dar a volta, não é? Agora, quando tu tens essas pessoas, que já é um ciclo vicioso, cresceram assim, chegam a poder, são empresários que têm o dinheiro para investir, são os políticos que têm o poder para decidir e foram educados dessa forma e continuam a promover essas políticas de educação viciadas e que não se sai disso, não é? E acho que é mesmo preciso, vai Elizabeth, furar, picar. Não, é que eu acho que nós não somos reféns de nada, nós temos sempre possibilidade de escolher. É isso. Só depende do lugar onde estás. Esse senhor que me recebeu nessa reunião falando da minha linda cabecinha, ofereceu-nos dinheiro para continuarmos a trabalhar como prestadores de serviços e eu disse não, a parceria acaba aqui porque não há condições para continuar. É isso. Tu tens sempre possibilidade de escolha, tu não és refém. Também não és refém de nenhum político, não podes abster-te de ir votar. Tens que ir votar. Mas achas que, por exemplo, dando o exemplo de Minde, Minde tem um conservatório de música, é importante e é reconhecido na região, é uma aldeia que tem o Museu da Aguarela, Joaquim Cameiro, é o único do país totalmente... Roque Rameiro, exatamente, desculpa. O único do país completamente dedicado à aguarela, tem um festival de jazz que assinalou em junho a sua 13ª edição. Como é que é possível que numa aldeia, numa freguesia, no concelho de Alcanena, neste caso, com pouco mais de 3.000 habitantes, isto aconteça? É o mesmo. É o mesmo que é sem soltos. O que é que vocês comem aqui? Eu ouvi-o perguntar há bocado, não é? O que é que vocês comem aqui? Não é? Não, estava a dizer que é o mesmo exemplo que tens aqui em Sem Soldos, não é? O que é que faz isto ser diferente de outro lugar qualquer? São as pessoas que estão cá, não é? É haver essa vontade e avançar, não é? E furar, claro que de certeza, espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, Luís, mas de certeza que eles também terão as mesmas dificuldades políticas de financiamento, também devem ter N marcas, se calhar, que tornavam tudo isto mais fácil e também têm essa coragem de dizer que não a determinado tipo de procedimentos, não é? Determinado tipo de formas de estar e manter isto genuíno como é. Agora, é difícil? É. É impossível? Acho que não, mas é difícil, não é? Mas tens que dizer não, tens que encontrar outras pessoas que estejam contigo, não é? Sozinho é muito mais difícil, mas é possível. Eu acho que há realidades socioeconómicas, socioculturais muito diferentes pelo país todo. E Minde também tem particularidades, não é? É uma vila ali entre serras, em que as pessoas se habituaram muito a bastar-se a si próprias. E, portanto, como aqui, vem um problema, vão tentar resolvê-lo, como umas com as outras. E isto cria o quê? Massa associativa, partilha, hábito de trabalhar em colaboração. E a partir daqui começam-se a resolver problemas na escola. E o que oferecer aos nossos filhos? E cria-se o conservatório, e cria-se o Museu da Aguarela. A banda filarmónica é centenária, portanto vem ainda desde antes disto. Mas noutros locais será por outros motivos. Às vezes é um fósforo, por exemplo, o Cineclube de Guimarães, que é um dos mais antigos e mais ativos do país, foi um fósforo durante a ditadura. E muitas vezes, lá está, por isso é que eu digo, não somos reféns. O gatilho é o problema, o gatilho é o ato de resistência e isso cria uma fagulha que incendeia outro e outro e outro e vai consolidando uma outra possibilidade de vivermos em conjunto. Melhor, olha, com um conservatório, com uma escola com um projeto incrível, com um museu da Aguarela, bom, depende dos casos. Mas desculpa, Margarida, mas são as pessoas, isto é mesmo importante frisar, são as pessoas, é o tal capital de conhecimento singular que as pessoas têm, cada pessoa. Se ele não for valorizado, as comunidades morrem. Não há dinheiro que levante uma comunidade sem se valorizarem as pessoas. Há bocado falavas na lei do mecenato. Entre os mecenas da Fundação Serralves está o BPI, a Ascendi, a EDP, a SONAI, a Fundação EDP, o Novo Banco. São mecenas da Direção Regional de Cultura do Norte, o Milênio BCP, a Unicer, o concessionário BMW Mini, a Lusitalia Seguros. São mecenas da Fundação Casa da Música, o BPI, a SONAI, a EDP, aliás, o Porto Palácio, a Santa Casa, a AGAs.
O Decreto-Lei número 215/89, publicado em julho de 1989 e alterado em 2006 e 2008, define no seu capítulo 10 os benefícios fiscais relativos ao mecenato. Na prática, isto quer dizer que as empresas que apoiam atividades culturais, atividades ambientais, sociais, desportivas e educacionais, ao abrigo desta lei, podem receber investimento em sede do IRC. Esta lei serve para apoiar os artistas ou serve para apoiar as empresas? Serve para apoiar, depende, serve para apoiar. Os artistas não serve para apoiar, porque a minha cara e a minha cabecinha linda não dá visibilidade à EDP. É verdade. Por muito bom que seja o projeto que eu tenho, não quer dizer. Mas a lei do mecenato é usada para dar em termos de lei do mecenato, durante um certo período acreditou-se que Portugal tinha esta capacidade de financiar a sua produção cultural e artística através da responsabilização também das empresas. Isto aconteceu num dado período para que tipo de estruturas? Estruturas muito grandes que trouxeram muita visibilidade a essas empresas durante um determinado período e ao próprio Estado, na maioria das vezes, ao património. Mas as artes vivas, por exemplo, não beneficiaram da mesma forma deste apoio mecenático. A lei que temos não serve à diversidade de formas e práticas culturais que temos. De facto, portanto, não apoia os artistas nesse sentido. É claro que depois a EDP tem linhas de financiamento, quer dizer, existem, mas não estamos a falar de mecenato neste sentido em que a lei o coloca, dos benefícios fiscais, etc. Agora há um pequeno, para falar do lado positivo, há pequenos exemplos muito pequeninos, mas que às vezes são fundamentais para que as coisas aconteçam. Por exemplo, eu tenho experiência de estar ligada a um festival que organiza em Viseu e de ter algumas pequenas empresas que apoiam, que dão grandes apoios, apesar de ser pequenas, e que nem sequer querem que os nomes delas apareçam e que simplesmente fazem isso porque querem mesmo ver o festival acontecer, a oportunidade a ser dada aos artistas que vivem ali e apoiá-los, e pronto, isto também acontece, são pequeninos exemplos, mas às vezes são essas pequeninas coisas que depois contaminam e que ajudam as coisas a acontecerem. Em setembro de 2015, estávamos em plena campanha eleitoral nas últimas eleições legislativas e António Costa, numa sala cheia de artistas, disse: mais do que o Ministério da Cultura, nós precisamos de um governo de cultura, porque a cultura tem que estar presente transversalmente em todas as dimensões da vida e em todas as dimensões da atividade do governo. Agora que estamos no final da legislatura, passaram 4 anos e 3 ministros da Cultura depois, este foi um governo da cultura? Acho que toda a gente sabe a resposta, não vai ser preciso responder. Então, este governo tentou criar instrumentos, mas não foi corajoso. E, portanto, por exemplo, fez uma longa revisão de cerca de 1 ano e meio do apoio às artes para produzir uma legislação que é um nadinha diferente da anterior, mas que ainda assim não é suficiente. Por exemplo, no que diz respeito ao interior, que é um tema que eu sei que nos interessa particularmente, existe, por exemplo, nesta nova legislação, uma figura que é o apoio em parceria, que é uma figura que não funciona, não há um pensamento associado a esta figura. Era uma figura de apoio que teve uma única edição, se não estou enganada, que foi agora na Primavera Aberta, com um financiamento muito exíguo, e sem nenhuma distinção entre aquilo que poderia ser um investimento em áreas estratégicas mais carenciadas ou em projetos estrategicamente posicionados no território ou parcerias para abordar questões específicas dentro da área cultural, não só territoriais, mas outras. E por exemplo, esta linha que a legislação há, pois não serve para nada, porque ela não é materializada. Há a ideia, mas depois ela não é materializada. O que é que falta para ela ser materializada? São estruturas intermédias? Falta coragem. Para já falta pensar sobre ela, porque não chega um decreto-lei, é preciso portarias e é preciso que as portarias sejam mais específicas. Depois é preciso ser corajoso e afrontar aqui algumas questões que têm que ver, por exemplo, com
quais são as regras para aceder aos tais apoios. Por exemplo, houve uma discussão muito longa, e essa foi mais ou menos ganha, de tornar o menos possível dependente o acesso aos apoios às artes de uma contribuição direta dos municípios. Eu não sei exatamente já qual era a redação do artigo, mas era um artigo em que as estruturas eram valorizadas por provarem a relevância do seu trabalho no território, nomeadamente a nível de visão estratégica. Mas isto já antes tinha visão estratégica e apoio financeiro dos municípios. Ora, os municípios já têm uma cassete incrível metida, em que já estão a contar com o financiamento dos dados do Estado para te darem aquele bocadinho do bolinho que falta. E o Estado não consegue afrontar isto, não consegue partir este muro. Por exemplo, foi recentemente lançado o Plano Nacional das Artes em Lisboa, mas sem serem convidadas as estruturas independentes, que são aquelas que há 30 anos puseram no terreno os primeiros projetos piloto de educação artística, sem apoio do Estado. Sem apoio do Estado consubstancial, não é? Como agora, com concursos públicos mais transparentes, que é uma coisa que também queremos enquanto agentes culturais. E há de criar-se agora brevemente, está a criar-se a contrarrelógio antes das legislativas, a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros, mas com um decreto-lei que tem muito ainda para se discutir, mas como eram os 3 eixos com os quais este Executivo se tinha comprometido, antes das legislativas há que o aprovar, mas ele não foi subejamente discutido. Para que é que queremos uma Rede Nacional de Teatros e Cineteatros e não queremos, por exemplo, uma rede nacional de projetos de intervenção cultural no território? Porque é que estamos a conotar a ideia de apoio à cultura no interior com a ideia de edifício, com a ideia de infraestrutura? Ela já lá está. É preciso formar programadores, deslocá-los e dar-lhes retaguarda para eles trabalharem pelo território todo. Porque há imensos programadores e gestores culturais com qualidade que podem perfeitamente serem deslocados, resgatados. Eu não tinha pensado nisso, mas como os médicos, como os professores, fazes um concurso nacional para programadores. Inventem, não é? Inventem, porque o modelo da Rede Nacional de Teatros e Cineteatros é um modelo dos anos 90 e é um modelo que bebe do modelo dos anos 50 e 60 franceses. Será que é isso que serve a Portugal no século XXI? Temos que pensar um bocadinho mais sobre isto, em vez de replicar vocabulário. Temos que inventar para o nosso país aquilo que é relevante e necessário para o nosso país. E eu acho que este Executivo não teve imaginação e coragem suficiente, embora se tenha esforçado por criar alguns instrumentos. E na minha humilde e romântica opinião, eu também acho que falta coragem, não só nesta matéria das artes, mas, por exemplo, a ciência é um ótimo exemplo dos governos, não é, terem uma postura, em vez de estarem sempre a pensar num corte radical com aquilo que está para trás e a construir e inventar não sei quantas leis e artigos e portarias, ia dizer porcarias, desculpem. E etc e tal, não é? E de uma vontade que nós sabemos que existe cada vez que há um governo novo, há uma vontade de, não, agora é que vai ser, e o vai ser tem que ser diferente de tudo que está para trás, e não há um pensamento contínuo e de aproveitar e de pensar aquilo que já está e de olhar para o passado e perceber o que é que falhou, mas o que é que nem sequer chegou à prática e até podia estar bem ou pensado. O que é que foi bem feito. Exatamente. Por isso é que eu falei, por exemplo, do que há 30 anos começou na educação artística a partir da sociedade civil. Porque às vezes há uma... Para se mostrar trabalho feito numa legislatura, por exemplo, há esta necessidade às vezes de protagonizar um processo qualquer que traga uma novidade, sem olhar para os agentes que no terreno, como a Ana e como muitas outras pessoas que conheço trabalhar em vários pontos do país, já lá estavam a fazer aquilo. Vocês, e bem, quanto criadoras e programadoras, o que é que exigem que seja debatido nesta campanha eleitoral antes das eleições legislativas de outubro? Tudo. Sei lá, tudo é isso, é a sustentabilidade das coisas, porque é muito difícil, não é? Isso tem que ser pensado, o que é que nós podemos mexer-nos e fazer acontecer, mas até onde é que pode ir essa responsabilidade do Estado, que é minúscula, não é? Minúscula. Sei lá, tantas coisas, Elizabeth, isto é tanta coisa. Olha, eu lembro-me sempre daquela canção linda da Marisa Monte: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
Enquanto isto não for tomado em primeiro plano por um executivo, a discussão sobre cultura vai sempre ficar a meio gás. Vamos estar sempre a falar sobre dinheiro. O dinheiro que falta, o dinheiro que faltou, o dinheiro que faltava. Não conseguimos fazer porque faltou dinheiro. Não é uma questão de financiamento. É uma questão principalmente de visão e é uma questão de colocar as pessoas competentes nos lugares em que tenham respaldo para poder implementar verdadeiramente projetos. Essas pessoas já existem, é preciso dar-lhes retaguarda política. Aí nas autarquias eu encontro imensos obstáculos, porque há de facto, e é nestes pequenos, muitas vezes nos pequenos municípios, municípios talvez menos cosmopolitas, e isso já não faz sentido nenhum, porque o digital permite-nos estar a par com o que se passa em todo o planeta. Já não se justifica esta falta de visão. E não se justifica. Ontem eu estava aqui e havia um senhor de uma terra que era Alqueirão da Serra, que dizia que era uma terra muito pobre, mas conseguiram mandar mais jovens para o ensino superior do que as outras freguesias todas daquele município de Porto de Mós. Ou seja, nós temos massa crítica, nós temos pessoas qualificadas, é preciso dar-lhes condições, dar-lhes incentivo para se fixarem nos lugares e trabalharem a partir daí. Eu sou nómada, como já percebeste, mas isso sou só eu. Eu acho que não tem, é um caso pessoal, não sei se eu me fixaria em algum sítio, é uma questão minha. Mas eu conheço muitas pessoas que não se fixam no seu lugar de origem porque não têm as condições para o fazer e gostariam de o fazer. Esta é uma discussão que eu gostaria. Pensar a reorganização do território num plano transversal, em que falamos de educação, de cultura, de saúde, no mesmo plano. Colocar a cultura ao mesmo plano. E aí viria logo o 1% naturalmente. Mas não é começar por discutir o 1%. É começar por dizer, perguntar se a cultura é importante para a vida humana, é mesmo que perguntar se está viva é importante para a vida humana. É só mudar a pergunta. Abrimos a perguntas do público, quem quiser fazer. Olá, boa tarde. Duas perguntas para ambas. Tem-se falado muito agora de financiamento nos últimos minutos. É possível termos autofinanciamento? Onde é que vamos buscar o dinheiro para fazer tudo isto acontecer? Obrigado. É assim, tudo é possível, não é? Quer dizer, é tentar, tens... Não sei se percebi muito bem a pergunta. Estás a falar enquanto um... Como? Receitas próprias. Sei lá, podes sempre ir procurar. Há pouco eu estava a falar dos pequenos apoios, não é? Porque normalmente fala-se sempre das grandes marcas, dos grandes mecenas. Eu tenho conseguido fazer muita coisa graças a apoios muito pequenos, mas que são muito significativos para os meus projetos. E para Consegues isso, dar alguns exemplos? consigo, sei lá, por exemplo, consegui... gravar um disco, para além do dinheiro que tive que arranjar e que tive que pôr a banda a tocar antes, não é? E conseguir ir juntando algum dinheiro de concertos. Mas, por exemplo, tive um hotel que me ofereceu as dormidas para a equipa técnica estar durante mais de uma semana na minha cidade a gravar. Consegui um restaurante que deu as refeições todas. Às vezes parece que é muito pouco, mas para nós é muito dinheiro. É tentar, é ir, só que depois tens que encontrar um equilíbrio. Há pouco eu também te falava disso na questão do financiamento público e das candidaturas. Depois tens que ver qual é o teu limite, não é? Eu tenho que ver qual é o meu limite, do tempo que eu tenho para estar a fazer uma candidatura e o risco que eu vou correr daquilo ir avante ou não, e o tempo que eu tenho para ir por outros lados, ir bater a outras portas e para fazer as coisas que eu quero fazer. Isso depois já é muito pessoal, já depende de pessoa para pessoa e depende da tua força, mesmo da minha força depende. Há alturas em que vamos lá, outras que, olha, não vai dar e vou para outra. É muito subjetivo, é assim uma pergunta muito subjetiva. Eu acho que há muitas formas de o fazer que já acontecem, não é? Há bocadinho falei do crowdfunding. Qualquer artista, a Ana vem da área da música, mas um artista na área da dança, um artista na área do teatro, procura vender o seu trabalho, posicioná-lo junto daqueles que possam, por um lado, pagar, apoiar pagando o espetáculo, a concretização do espetáculo, mas também dando um determinado grau de visibilidade que fará com que mais pessoas possam, por um lado, conhecer aquele trabalho e querer acompanhá-lo como público, ou acompanhar aquele trabalho e continuar a apoiá-lo. Nesse sentido, por exemplo, as redes sociais são um ótimo canal para nos tornarmos visíveis e contribuirmos para reforçar o nosso posicionamento
Mas aí entramos ainda num outro desdobramento, que é a questão do mercado. E eu creio, estou bastante convencida que em Portugal em particular, o mercado não suportará a produção artística. É impossível que isso aconteça dessa forma. Sobretudo para as artes ao vivo, que são aquelas em que trabalho há mais tempo e espero continuar a trabalhar, e que para mim não são nem mais nem menos importantes, não é isso. Mas hoje, no mundo em que vivemos, num mundo que se desmaterializa, num mundo que nos desagrega, num mundo que nos torna competidores uns com os outros, concorrentes uns dos outros, as artes ao vivo são artes da resistência, do estarmos juntos. Isso é muito importante. Não são replicáveis da mesma forma, não acontecem sequer da mesma forma. Mas sobre isso vou-te dar um exemplo. Em França, em 2017, as indústrias culturais e criativas representavam 2,2% da economia. Isto traduz-se em 87 mil milhões de receita e 600 mil postos de trabalho. Vivendo em Portugal, num sistema económico e social que tem como modelo económico o capitalismo, não seria de esperar que se tentasse fazer da cultura também um gerador de riqueza, que dessa forma, como acontece em França, por exemplo? Mas estamos a entrar num plano no qual eu não me sinto tão confortável, mas ok. Que é o plano do consumo, não é? De pensarmos nas práticas culturais como consumo cultural e pensarmos no mercado da arte e no mercado da cultura. Dizias que o mercado nunca iria responder? O mercado português interno, por exemplo, não iria responder. Por exemplo, por isso... Não há educação para isso. Porque em parte não há educação, portanto voltamos atrás. Quer dizer, as pessoas não vão escolher ir assistir a um filme no cinema, porque já ir ao cinema já não é o mesmo tipo de prática em termos sociais que era. Há outras práticas sociais e não vou sequer julgar se são melhores ou piores, não, e são outras, mudou. Mas para acontecer teatro ou dança eu tenho que ir. Para eu, como cidadão de qualquer idade, em que eu já tomo as minhas escolhas, eu poder escolher de facto, eu tenho que ter um referencial anterior. Este referencial não está a ser dado. Há um elo nesta cadeia que está quebrado e enquanto ele estiver quebrado as pessoas não vão procurar este tipo de manifestação artística. E vai acontecer mesmo com o livro. Não digo o livro só como objeto, mas creio que ele é como o vinil, não é? Desapareceu, apareceu, o livro acho que vai acontecer o mesmo. Será valorizado com um determinado tipo de objeto. Mas falo, por exemplo, de literatura, que não precisamos só do livro para aceder à literatura. Poderá acontecer o mesmo, enquanto o elo for quebrado na cadeia, as pessoas não vão consumir literatura, não vão consumir pintura, não vão consumir poesia, porque não é algo que não está dentro do seu leque de escolhas. Por outro lado, queria dizer que, em termos culturais em Portugal, foi a dança, em 1991, durante a Europália, que foi a área que o governo português naquela altura escolheu como área embaixadora da cultura portuguesa em Bruxelas. Isto foi fundamental não só para a dança portuguesa, mas foi fundamental para Portugal. Tínhamos entrado na União Europeia não havia nem uma década e foi, por exemplo, a dança que foi protagonizar este movimento de representação lá fora. O que é que isto significou nessa altura? Portugal todo ficou a ganhar e, em particular, aquela forma artística ficou valorizada. E até hoje, na área da dança, se vive muito no eco desses contactos que naquela altura se conseguiu angariar fora do país. Isto pode acontecer noutras áreas. É preciso um investimento, por exemplo, na internacionalização. Isto para entrar na questão do mercado, dos consumos e das indústrias culturais, que não é de facto uma área na qual eu me sinta tão confortável, porque entramos noutro tipo de problemáticas. Eu não estou interessada em fazer parte do mercado da arte. Como programadora e como festival que programa, não é esse o projeto que eu quero construir. Eu quero construir um projeto relevante, arriscado, que eventualmente poderá estar a apoiar artistas que estão uns dentro do tal mercado da arte e outros fora do mercado. Porque, atenção, falo sempre muito em abono dos artistas, mas podemos, se isto fosse um debate de 3 horas, poderíamos também falar sobre o posicionamento que cada programador e cada artista tem relativamente também ao mercado da arte, à questão da relevância e à questão das comunidades, da população do país. Com quem é que queremos ser concidadãos? Há mais perguntas? Boa tarde. Há pouco falaram da situação de empresa, a situação ideal de empresas que apoiam e não pedem muito em troca, ou seja, o foco principal é mesmo instigar a cultura. Mas eu já soube de casos de empresas que
de facto apoiaram e não quiseram imagem em troca, mas para não estarem associadas ao tema do evento em causa. Isto acontece muitas vezes associado, por exemplo, a temáticas feministas ou dos direitos humanos LGBTI. E gostaria de saber a vossa opinião sobre este cenário todo, seja de empresas que apoiam, mas não querem estar associadas por uma moral menos correta, talvez, e se por acaso já enfrentaram alguma situação destas. Eu nunca enfrentei nenhuma situação dessas, mas acho que em qualquer área é lamentável quando nós não somos capazes de assumir e de ter a coragem de dizer e de nos posicionarmos publicamente. Acho que é muito triste, enquanto seres humanos, se pensamos uma coisa, se temos determinado tipo de pensamento e de forma de estar e depois temos que a esconder. Isso acho que é miserável. E felizmente nunca convivi com nenhuma situação, mas sei que acontece e acho que é muito triste. Só isso. Com o mau feitio que eu tenho, a primeira coisa que eu diria é recusa o apoio. Claro que sim. Mas as pessoas trabalham em escalas muito diferentes e se calhar para um artista que está a fazer um projeto relativamente pequeno ou está em início de carreira, poderá ser muito difícil recusar. Eu lamento sobretudo é o do empresário que não é capaz de dar a cara por uma convicção, porque se está a apoiar aquele projeto, exato, se está a apoiar aquele projeto é porque convictamente acredita nele, então não é capaz de no espaço público assumir. Please. António Baião, é a primeira vez que venho ao Festival de Bons Sons e queria colocar uma questão simples. Hoje está aqui à vista, nestes 4 dias do festival, que a cultura é possível e é possível desta forma. E todas as questões que vocês estiveram aí a colocar de forma exemplar a vossa argumentação, dizer 2 coisas. Uma, no tempo do fascismo, Salazar não queria que as pessoas fossem educadas, tivessem educação, tivessem acesso à cultura. Neste momento também temos outro problema. Falámos aí do mercado, de como é que conseguimos ter mais pessoas e aí da educação. Hoje temos no mercado de trabalho uma situação extremamente grave. Como é que eu posso ir mais ao teatro? Como é que eu posso ir mais ao cinema se todos os dias me estão a colocar questões de horários desregulados, de eu ter que todos os dias não conseguir sequer ter família, ter horários de 12 horas e depois dizem-me que são as juventudes milénio, aí está, juventude milénio que estão disponíveis para ir para qualquer lado, não terem um emprego certo. Sem emprego certo também não têm acesso à cultura. E a cultura, sim, estou de acordo. 1% é uma luta. Deve ser travada por todos os agentes da cultura, mas também por toda a população. E acho que é extremamente importante. Este festival é um exemplo. A cultura é possível com a população, com o povo e com as pessoas que o estão a fazer. Obrigado. O meu nome é Mariana, eu também trabalho na área da cultura e também sou produtora cultural e trabalho muito nesta coisa, acredito muito na cultura como um papel educador da comunidade, cultura para todos e que é possível ser feita por todos, ou seja, que todos nós temos arte dentro de nós e lá está, faz parte da nossa vida produzirmos arte e também com todas as idades. E aquilo que eu bebi muito aqui do festival, que era aquilo que eu acreditava e que vejo acontecer e que levo, é preciso fazer. E muitas vezes nós jovens, como não temos apoios e como é um caminho muito duro e difícil, eu faço há 6 anos, desde que acabei a minha formação, e sinto que tem sido uma luta. Trabalho neste momento para uma autarquia, mas muito tempo trabalhei como prestadora de serviços e não sei o que é mais fácil, se é como prestadora, se é dentro da autarquia, travar esta luta real de fazer cultura e de mostrar àqueles que se calhar não tiveram essa educação, eu tive a sorte de ter, e de lhes mostrar a importância que a cultura tem em todas as idades e para todos. E em todas as terras, seja nas grandes cidades, seja no interior. Fico triste quando ouço e quando sinto isto na pele e quando sinto que pessoas profissionais como vocês estão há muito mais anos do que eu a fazer isto. É desanimador, mas é motivador também ver que há mais pessoas a fazer. E o que é que a pergunta que eu faço é: de que forma é que a gente se pode unir mais, ou que exemplos é que podem existir no estrangeiro ou em Portugal? Eu acho que este é um bom exemplo disso, destas conversas são um bom exemplo disso.
para não cairmos naquela coisa de sentirmos que estamos em competição uns com os outros, porque eu acho que há tanto para fazer que não podia ser uma competição, não é? É uma competição por termos uma sustentabilidade pessoal para desenvolver esse trabalho, mas devia ser mais uma cooperação. Eu acho que o que é que podemos fazer para cooperarmos mais e não sermos casos isolados a trabalhar esta luta, mas unirmos-nos mais. Olha, eu acho que essa questão de salientar o que está bem é super, super importante. Portanto, a partilha de boas práticas acho que é uma das melhores formas de contaminar e de fazer acontecer o bem. E se calhar, ligando a tua pergunta com uma pergunta que fizeste há bocado e eu não sabia bem responder, que era do que é que queríamos agora para esta campanha eleitoral, já sei. Eu queria que os partidos políticos, antes de fazerem os seus programas eleitorais, viessem fazer aqui um estágio a 100 soldos e viessem conversar aqui com a organização e perceber como é que é, com dificuldades e com muito trabalho, claro, mas como é possível, humanamente possível, fazer isto acontecer. Portanto, as boas práticas e eles levarem isso para as suas campanhas, para os seus programas, e independentemente do partido que ganhar, se fizer esse estágio aqui em 100 soldos, de certeza que a cultura vai ficar a ganhar e todos nós vamos ficar a ganhar. Posso acrescentar uma coisa a propósito de boas práticas? Quando estavas a falar, lembrei-me do movimento espontâneo e civil do público do Teatro Maria Matos, quando a EGEAC decide anunciar o fim do Teatro Maria Matos. Isto é um exemplo. Não resultou, mas aconteceu. Sabemos que aconteceu. Partilhámos esse momento juntos. Houve um debate público, houve um debate nas redes sociais e isto é importante. E cada vez que acontecer uma coisa destas, a primeira coisa é posicionarmos-nos em conjunto e dizermos: eu estou nesta luta, e porquê é que eu estou nesta luta, e para que é que eu estou nesta luta, e com quem é que eu estou nesta luta. E isto cria uma onda positiva e construtiva que faz com que façamos melhor o nosso trabalho e que contaminemos, acredito eu, positivamente. Às vezes demora muito tempo, mas acredito que trará uma contaminação positiva àqueles que às vezes começam por resistir, mas depois entranha-se. Ana, ia-te fazer mais uma pergunta, que era se podias falar do teu percurso. E tu neste momento vives da música, e como é que é viver da música? Eu há bocadinho estava a dizer isso, é assim um caso muito pessoal e muito particular. Acho que tem um bocado a ver com isso de eu ser assim um bocadinho hiperativa e não consigo estar quieta, e também não me consigo contentar às vezes com um não. E quando me aparece um não, eu arranjo maneira de transformar aquilo num talvez e depois já de dar um sim. E pronto, e vou mexendo, mas também tenho tido a sorte de ter pessoas super importantes na minha vida e que me ajudam a pôr os projetos de pé, não é? Outros músicos, nomeadamente o meu marido, outros amigos que vivem também na mesma zona onde eu moro, na região de Viseu e ali nos arredores. E com muitas dificuldades irmos conseguindo pôr os projetos de pé, mas tenho conseguido pagar as contas, uns meses melhor, outros pior, mas só a fazer este trabalho a nível profissional, desde as bandas onde tocamos. Temos vários projetos, nenhum deles é assim extravagantemente comercial e anda sempre aí a rodar com altos cachês, mas vamos conseguindo fazer a música que nós gostamos e que acreditamos, e vamos conseguindo ter alguns concertos com esses projetos. Fazemos também vários projetos com a comunidade, que na realidade, confesso, ainda é de onde conseguimos que venha mais sustentabilidade, não é? Porque também está assim um bocadinho na moda e às vezes, e lá está, depois tens de tudo. Eu acho que nós temos feito um bom trabalho e temos a sorte de gostarmos de fazer isso e de nos fazermos rodear de outros músicos e artistas que também acreditam verdadeiramente nisso, e vamos conseguindo pondo esses projetos de pé e que são espetaculares para nós, mas acreditamos neles. E acho que é isso. Acho que não me estou a esquecer de nada. Obrigada. Olá, boa tarde. O meu nome é Carlos. Eu gostava de perguntar se... é uma reflexão, porque a sociedade tem a ordem que tem. Nós vivemos dentro de uma ordem que se chama um país, e o nosso país é aquilo que nós conhecemos. Eu sou professor. Uma melhor educação, uma educação mais crítica e uma cultura e uma arte mais distribuída por todos
será que isso não ia ser perigoso para essa ordem? Não é? Esta reflexão é que eu queria que vocês fizessem também, porque poderia ser interessante, porque quando as pessoas começarem a acreditar nelas próprias, as coisas tornam-se... Uma nova ordem tem que surgir. E para quem está estabelecido dentro desta ordem, isso não é interessante. Portanto, para eles, as coisas estão todas muito certas como estão, não é? E o interessante realmente é as pessoas começarem a acreditar em elas próprias, e isso faz-se através de uma educação mais crítica e faz-se através de uma cultura melhor disseminada, que vai fazer com que as pessoas, na verdade, reflitam, acreditem nelas e julguem-se capazes também de ter uma palavra ativa na sociedade. Eu gostava que desenvolvessem isso, se fosse possível. Obrigado. Eu acho que só viver já é um risco, não é? Estarmos vivos já é um risco e que temos que assumir. Portanto, não há que ter medo desses outros riscos que advêm da massa crítica, e eu vejo isso sempre de uma forma muito positiva. Sei lá, tenho esse exemplo nos meus filhos. Acho que foram criados, têm tido essa oportunidade, não é? Se calhar a Elizabeth tem a mesma experiência, não é? É diferente dos nossos filhos, que vão ver tudo, e quando eu digo tudo é mesmo tudo, e consomem tudo, e que têm um espaço para eles próprios refletirem, para fazerem as suas perguntas, para ouvirem algumas respostas que às vezes são respostas em forma de perguntas, não é? E que os fazem ser eles a descobrir as respostas. E eu não tenho medo deles. São 4, já têm uma massa crítica incrível, dá trabalho, mas é possível. Portanto, acho que a sociedade em geral e o governo podia aguentar muito bem com uma sociedade bastante mais culta, crítica e ativa. Então, eu há muitos anos que digo que trabalho para desaparecer, porque eu acho que o que é importante é que quem vem a seguir seja melhor do que nós. Por isso, venha a nova ordem e morra a velha ordem. Percebes? É preciso transmitir, porque quem vem a seguir é melhor do que nós. Pum, basta. É preciso alimentar o que vem depois de ti. E se tu és um bom professor, eu sei que o farás. Eu procuro isso no meu trabalho. Eu procuro trabalhar no sentido do meu desaparecimento. Como mãe, a mesma coisa. É isso que eu espero. Obrigada. Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, pelo Ricardo Esteves Ribeiro, pela Maria Almeida e pelo Bernardo Afonso, que também fez a edição de som, e a Joana Batista fez a edição de vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, o Frederico Raposo, o Mota Fecho, o Pedro Miguel Santos, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é de Luzes Fever. Podes ouvir mais episódios em fumaca.pt, no Spotify, a SoundCloud ou na tua aplicação de podcast. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça se torne totalmente financiado por quem nos ouve e lê, vai a fumaca.pt/contribuir, e obrigada a toda a gente por ter estado aqui.